Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live nessa quinta-feira. Tô bem empolgada de estar aqui pra gente conversar. Hoje o dia foi bem cansativo, trabalhei bastante e aí eu pensei, vou separar um conteúdo da live bem importante, tá? Mas eu também não quero ficar muito na parte técnica, eu quero separar dicas rápidas para vocês estarem aprendendo cada vez mais e que cada vez menos vocês precisam fazer ajuste de toxina botulínica, o famoso retoque, né? Então, boa noite, Priscila. Então, o que eu pensei passar para vocês, são coisas que a gente passa para os nossos alunos do presencial e são coisas que eu falo também. Nós não usamos com o paciente o termo retoque, tá? Porque parece que quando a gente fala o retoque, parece que a gente fez alguma coisa mal feita e que a gente vai retocar aquilo que não ficou tão bom. Só que na verdade não é isso. A verdade é que a toxina botulínica pode sim acontecer. A gente tem a sobrancelha assimétrica, a gente tem uma sobrancelha que já sobe mais que a outra, que tem uma força muscular diferente da outra, e pode acontecer que com a toxina botulínica, por exemplo, subam um pouquinho mais, principalmente quando é as primeiras vezes do paciente fazendo com você. Então, eu quero que você fale para o teu paciente um ajuste. Você vai voltar de 15 a 21 dias para a gente ver como ficou, para a gente avaliar como ficou esse procedimento e, se necessário, fazer algum ajuste, nós estaremos fazendo esse ajuste, tá? Então, eu gosto sempre de falar esse ajuste com o paciente. Então, esqueçam o termo retoque, a gente não vai mais falar sobre retoque do paciente, tá? Quando a gente tá lá fazendo a anamnese, vocês fazem a documentação fotográfica, eu diria que de primeira mão, uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito a eliminar e cada vez diminuir com esses ajustes é fotografar os pontos. E aí, quando a gente fotografa o ponto que a gente faz com o paciente, então o que você vai fazer? Você vai fazer as fotos iniciais do paciente, ele levantando a testa, ele fazendo cara de brabo, ele sorrindo bem forte. E se você for fazer em outras regiões também, você vai limpar, vai higienizar, vai fazer asepsia, vai fazer as marcações. E aí você vai ou colocar uma sobreluva ou vai tirar a tua luva, faz a foto dos pontos do paciente e guarda essas fotos. Isso vai te ajudar muito com o decorrer do tempo. Por quê? Se acontecer de uma sobrancelha subir mais que a outra, se acontecer de não travar tanto, aí nas próximas vezes que você for fazer, você vai analisar esse teu erro, tá? Vamos dizer assim. Porque pode ser que você aplicou um pontinho que não deveria. Você fez alguma coisinha que talvez a gente precisasse fazer de outra forma. E ali você tem essas fotos, porque às vezes a gente não sabe. O legal, se você não vai fazer as fotos, é você realmente anotar no prontuário com exatidão, tá? Mas por que eu falo exatidão? Porque às vezes até eu pego e falo, anoto assim, não anoto na hora que eu tô fazendo. Então anote com exatidão se você não for fazer as fotografias. Porque aí, no retorno, o que aconteceu esses dias? A paciente veio, era a primeira vez que a paciente estava fazendo, ela já tinha a sobrancelha esquerda mais forte e a gente já sabia que a sobrancelha esquerda da paciente subia mais. Só que era a primeira vez dela fazendo toxina e eu era que estava aplicando. Então, o que eu fiz? Eu cheguei e sentei pra ela, eu falei, olha, esse teu, provavelmente a gente vai precisar ajustar, porque essa tua sobrancelha é mais forte. Nessa primeira vez, eu vou deixar que ela continue subindo mais, e aí, na próxima vez, a gente já sabe como tratar. E isso vocês têm que levar para todos os pacientes de vocês. Vocês vão pegar um papel, tá? Vão pegar um papel mesmo normal. Lá e no prontuário do paciente, vocês vão anotar retorno 2 unidades para baixar a sobrancelha superior direita, sobrancelha esquerda. Porque aí, o que você vai fazer na tua segunda consulta com o paciente? Essa daqui é mais forte, essa daqui subiu mais e eu usei o pontinho bem lá no alto. Beleza, usei o pontinho bem aqui no alto. Se essa daqui subiu mais e os dois eu usei o pontinho bem no alto, essa daqui eu vou jogar um pouquinho mais para baixo. Tá? Então, essa daqui eu vou continuar fazendo, porque a gente igualou depois. Então, essa daqui eu vou fazer mais pra baixo, pra ela não subir tanto.
no retorno, você já sabe como essa sobrancelha vai reagir, você já sabe se ela vai ter mais ou menos força muscular, e na próxima consulta eu garanto pra você que você nem vai precisar, o paciente só vai pra fazer fotografia, tá? Eu tenho pacientes que já fazem toxina, elas falam, ai, Ana, precisa voltar, é que nunca tem retorno. E elas acabam, às vezes, nem voltando. Mas é legal você fazer as fotos, né, do antes e depois, então eu sempre peço pra quem puder vir, vem, tá? Pra gente ter essa documentação. Mas, se você quer realmente fazer esse trabalho bem feito a longo prazo, você precisa começar nesse é o primeiro passo, tá? Você precisa começar a anotar esses retornos que você está fazendo para ver onde que você está errando. Então, talvez você esteja errando nas unidades. Cara de brabo. O que acontece com as pessoas? Eu não faço muito retoque de cara de brabo. Os meus pacientes voltam com muita cara de brabo, muito retorno de cara de brabo. Como que eu vou fazer para não precisar mais fazer tanta cara de brabo? O que eu gosto de fazer com a cara de brabo? As primeiras vezes que o paciente vem e que eu não conheço a musculatura do paciente, eu já não coloco muita toxina aqui não, tá? Eu já não coloco até para o paciente não ficar com aquela sensação de pesar e às vezes não acabar pegando esse início do frontal aqui e amachar mais a sobrancelha e ele ficar assim, tá? Então eu acabo não pesando tanto. Mas o que você pode fazer para acabar com esse retorno é você aplicar a toxina e você usar uma unidade a mais, tá? Nesses pacientes. Então, por exemplo, aqui eu usei 3, então aqui você vai usar 4 na próxima vez. Aqui eu usei 4, então você vai usar 5 da próxima vez. Aí você já deixa anotado no prontuário, porque senão a gente esquece, tá? Porque senão a gente esquece mesmo. Pacientes que tem, por exemplo, rugas aqui, né, na região da caudinha da sobrancelha. Como que a gente vai fazer para eliminar esse retorno? Esses pacientes, eu confesso para vocês que são os pacientes mais difíceis da gente conseguir não fazer retorno, tá? Então, esses pacientes a gente vai continuar fazendo o retorno em até 4, 5 sessões. Mas, nesses pacientes que você já conhece e que você anotou lá no teu prontuário, o paciente se incomodou com a ruguinha na cauda da sobrancelha. Na próxima consulta, para você não ter necessidade de fazer tanto retorno, por que eu falo que às vezes o retorno ele é bom? Porque você consegue fazer as fotos dos pacientes, você consegue analisar como que ficou, ter um feedback do paciente, só que tem muito... Eu já fui assim, de fazer 25 unidades no retorno, isso daí é quase que uma nova aplicação, entende? Então eu já coloquei lá assim, o paciente se incomodou com a ruguinha aqui na cauda da sobrancelha e tal. Quando o paciente veio pela segunda vez, o que eu fiz? Eu apliquei tudo, só que quando eu fui fazer a contagem de unidades, deu, sei lá, 37 unidades. Então, deu aqui, narizinho, deu tudo 37 unidades. Eu vou puxar mais ou menos umas 42, porque aqui eu já vou fazer mesobotox. Então, eu tô aproveitando a mesma seringa, eu já vou deixar um pouquinho de soro separado, apliquei as 37 unidades, quando eu terminei, eu vou puxar soro, então, sei lá, tenho 8 unidades de soro, eu vou puxar o dobro e vou aplicar nos pontinhos aqui nessa área externa, porque eu sei que essa minha paciente se incomoda. E com isso eu estou diminuindo o meu índice de retorno, o meu índice de retoque, tá? E aí você vai levar de sempre para fazer. Tem uma paciente, agora ela veio esses dias fazer toxina comigo, e eu sei, ela sempre fica com uma ruguinha aqui desse lado, sempre fica. E eu falei, quer saber, eu vou deixar sem fazer o meso aqui só pra ver se vai voltar. Voltou, ela voltou se incomodando com a ruguinha. E quando eu faço o mesobotox, ela já nem se incomoda mais, sabe? Porque ela fala, nem tá me incomodando. Então, é uma dica essencial pra vocês também. Gente, tudo certo aí? Vocês querem que eu repita? Que eu falei bem rápido, né? Parece que eu tava com o tempo contado. Mas vamos lá, o que eu já falei na live hoje. Eu já falei sobre anotar os seus retornos no prontuário. Então, você vai anotar a quantidade, você vai fazer fotografia dos pontos, tá? Então, vamos lá. Fez a foto inicial, levantando a testa, fazendo cara de brabo, sorrindo bem forte. Você fez essas fotos iniciais. Você vai marcar
o teu paciente, tá? Você vai marcar a linha da pupila, vai marcar o canto da sobrancelha, vai fazer os pontinhos, qual for a distribuição, vai fazer os pontinhos aqui e você vai tirar a luva e vai fotografar o rosto do teu paciente com os pontos marcados, tá? Fez isso, anota no prontuário também quantas unidades foram em cada região. Porque se no retorno ela voltou com essa sobrancelha mais alta, você já sabe que essa sobrancelha você não vai poder aplicar tão alto, porque essa arqueou mais. Então, você vai aplicar essa um pouquinho mais baixo do que essa. Ah, a cara de brabo dela voltou. Eu apliquei 3 unidades no corrugador. Então, na próxima consulta, você vai aplicar 4. Aí, você sabe que aonde você fez o retorno e aonde você tiver disponibilidade de colocar mais unidades, você coloca. Por exemplo, nossa, só fiz 2 unidades aqui. Então, você vai fazer 3 e 2. Ou você fez 3 e 1. Então, você vai fazer 3 e 2, tá? Você já sabe o que você ficou faltando e vai aumentar essa quantidade. Mas eu falo aumentar é 1 unidade, tá? É pouquinha coisa, certo? Tudo certo, meus retoques estão no orbicular do olho. Não consigo paralisar totalmente as rugas do orbicular. Então, assim, Priscila, as rugas aqui da região do orbicular do olho, você precisa analisar se não é flacidez, tá? Se essa ruga, ela for flacidez, aí o que eu vou falar pra você? Você vai ter que falar pro paciente tratar a pele. Vai ter que fazer um estímulo ali na pele. Porém, se você não está conseguindo... É uma paciente, por exemplo, a paciente não tem tanta flacidez, é uma paciente ok com a região de pele e você não está conseguindo uma boa paralisação, talvez ou você esteja não entrando totalmente no músculo, tá? Então, você tá fazendo algo mais superficial e aí você tá trabalhando intradérmico. Outra coisa, às vezes o sentido da agulha, às vezes você tá colocando muito posterior e você não tá pegando orbicular. Tem que relembrar a anatomia agora nesse momento, tá? Ó, o movimento aqui, ó, o meu orbicular, ele acaba mais ou menos aqui, ó, tá? Se você passa muito, às vezes você não tá conseguindo atingir, certo? Ou se às vezes você tá marcando muito pra cima, também você tá pegando o local errado. Agora uma dica. Para a região do orbicular do olho, o que eu faço? Pacientes que tem aquelas linhas que prolongam, sabe? Ele sorri, as linhas prolongam aqui. Eu faço 3 unidades, 2 unidades, 1 unidade. Quem assistiu a Masterclass aqui, lembra que eu fiz aquela linha que pegava e fazia 90 graus? Certo? Lembra que eu fazia? Não passava esses 3 pontinhos dessa linha, seguindo aqui o ossinho, fazendo redondinho, né? Perfeito. O paciente, ele tá assim. Fez aqueles pontinhos aqui. Como que você vai fazer para melhorar essas linhas prolongadas e diminuir o teu índice de retorno? Você vai fazer um mesobotox prolongado aqui. Olha, Priscila, você vai fazer 1 unidade aqui, 1 unidade aqui e 1 unidade aqui de mesobotox, tá? E aí você vai trabalhar a pele. Você não vai estar trabalhando músculo, porque se você pegar músculo aqui, corre risco de você pegar regiões que você não deseja, certo? Então, você vai trabalhar pele. É uma coisa muito legal também, mas observa, você tá tendo muito retorno no olho, você precisa observar a agulha que você tá usando, você precisa observar a angulação que você tá usando, se tá intramuscular ou não, tá? E a quantidade. Eu indicaria você realmente revisar tudo isso, tá? E em pacientes assim que realmente não tem flacidez, tudo ok, tudo normal para fazer botox, revise essas coisinhas ali. Pacientes com flacidez são pacientes que, infelizmente, a gente não consegue, né, dar muito resultado. Doutora Ana, pode explicar novamente? Claro, Fernando. O da parte dos olhos? Você quer que eu repita da parte dos olhos? Tem previsão de abertura de nova turma de toxina? Nani, eu não tenho ainda, mas eu prometo pra você que assim que eu souber a próxima turma eu aviso vocês, tá? Podem ficar tranquilos, assim que eu tiver a previsão eu vou passar pra vocês.
Ah, pode explicar novamente o Mesobotox. Tá. Então, assim, o Mesobotox, ele é... A gente tem várias coisas e ele não é nada assim de literatura, tá? E a gente tem várias formas de trabalhar. Normalmente, o que a gente encontra como Mesobotox é pegar uma seringuinha de insulina, tá? Uma seringa normal. E a seringa que você aplica a toxina, você vai puxar a toxina botulínica reconstituída. Então, você puxou 4 unidades de toxina botulínica. Pegou essas 4 unidades, no Mesobotox, a gente duplica puxando soro fisiológico estéreo. Então, se a gente puxou 4 unidades, a gente vai pegar mais 4 unidades de soro e puxar na seringuinha. E aí, a gente vai ficar com 8 unidades. Só que essa toxina, ela vai ficar hiperdiluída. Então, se, por exemplo, eu aplicar aqui, superficial, não tem risco de aptose, entendeu? Então, é por isso que eu gosto de trabalhar com Mesobotox nessas regiões mais complicadinhas, tá? Então, eu faço Mesobotox. Assim, é um efeito mais Cinderela, tá? Ele não vai durar tanto quanto paralisação do muscular, mas é uma coisa legal, é uma terapia que dá. Então, basicamente, o Mesobotox, a gente puxa um pouquinho mais de soro. Então, sempre o dobro. Puxou 4, vai puxar mais 4, tá? Vai ficar sempre o dobro, com soro fisiológico. Não sei se vocês compram o flaconete, mas eu compro o flaconete. E geralmente eu compro a toxina de 200 unidades. Então sempre sobra. A gente fecha a tampinha, deixa fechada na geladeira. Eu não jogo fora. Aí eu puxo dali mesmo, tá? Porque daí ela tá fechadinha, não tá contaminando. Eu uso aquela ali. Se não, você pega uma cubinha, um DAP, coloca soro ali e puxa, tá? Faz dessa forma, bem tranquilo. Mesobotox, só colocaria o bisel da agulha? Sim, o Mesobotox eu só faço o bisel da agulha entrando na derme, tá? Entro na derme e sempre ela vai ficar pápula. Então, ela vai ficar aquela bolinha branca, certo? Ela vai ficar a bolinha branca. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver se eu não tinha separado nada aqui pra vocês. O Mesobotox, normalmente, é o que eu separo na... É o que eu coloco só em derme mesmo. Aí, gente, quando eu falo Botox intradérmico, o Botox intradérmico é só a toxina, sem puxar mais soro, sem puxar menos, mais ou menos, aquela unidade. E aí, eu coloco só a toxina. Só que eu não faço em zonas de risco mesmo o Botox intradérmico, tá? Mesmo que seja só uma unidade, eu não faço só a toxina assim. Por exemplo, vou fazer aqui. Eu acabo não fazendo, tá? Eu acabo fazendo meso. Eu pego mais soro e faço. Eu prefiro, e eu nunca tive nenhuma intercorrência, nunca tive nenhum problema. Os nossos pacientes amam o resultado. Só vocês olharem lá no feed, gente. Nós estamos com resultados excelentes. Eu falo assim, se vocês forem olhar, eu só tô pegando paciente padrão total. E ontem eu fiz o retorno de 2. Até vou postar no feed depois da live pra vocês. Essa que eu postei antes da live não deu nenhum ajuste. E teve outra que deu um ajustinho aqui, né, na caudinha da sobrancelha. E eu fiz essa técnica do Mesobotox. Eu fiz essa técnicazinha aqui, porque assim, vocês concordam comigo que se a gente aplicar a toxina aqui muscular, ela vai perder o arqueado, né? Não vai dar ptose, não vai dar nada, a gente tá um dedo acima da sobrancelha, não vai ter risco nenhum, só que a sobrancelha vai perder o arqueado. Então, é por isso que eu acabo, pacientes que querem deixar o arqueadinho, pacientes que querem, eu acabo fazendo essa técnica do meso, tá? Com soro. Bacana, muito obrigada. Imagina, não tem de quê. Obrigada, podem perguntar, gente, bem tranquilo. Essa é uma coisa muito legal e que a gente vai pegando muito, sabe essas coisinhas assim, essas diquinhas do dia a dia que nos ajudam? Então, eu realmente gosto de estar fazendo isso. E eu diminui muito os retornos, assim. Deixa eu ver. Teve um paciente de curso que era um paciente com muita flacidez. Até Priscila, ele era um paciente com muita flacidez na região dos olhos. E o que acontece? Linhas estáticas nos olhos não são tão comum quanto, por exemplo, na testa. Mas acontece.
E aí ele voltou, ele falou, eu achei perfeito na testa, mas achei que no olho não funcionou tanto. Aí eu falei pra ele, então senta, vamos ver o que aconteceu, né? Às vezes o paciente de curso, a gente tem perguntar, né, o que aconteceu pra ele. E aí quando ele sorria, a linha, o músculo não movia mais. Então ele não fazia esse movimento aqui, ó. Vocês estão vendo que meu músculo tá movimentando? Vocês não vão fazer meme meu. Vocês não vão fazer meme meu com que eu fico aqui, né, de modelo pra vocês. Eu não quero meme meu aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô movimentando o músculo? O dele não fazia isso. Então o dele, quando ele sorria, ficou assim. Só que o que acontece? A bochecha erguia. E aí a linha dava uma pequena dobradinha. Ele falava, não funcionou. Então vocês também precisam avaliar se às vezes não é a linha estática que tá aqui e você acha que não tá funcionando. Porque aí não tem que fazer retorno. Não adianta, você vai aplicar mais toxina, é a mesma coisa que você pegasse e jogasse aqui em cima da mesa. Porque aqui a linha estática realmente é a pele. É aquela coisa que eu falo e que quem é master vê eu falando muito. Eu falo pro paciente entender da linguagem. Cicatriz. Você tem uma cicatriz ali e a gente precisa tratar essa cicatriz. O Botox é músculo. Sempre falo isso, tá? Então, cuidem com essa região do orbicular do olho, porque pode ser isso também, tá? Pode ser isso. E às vezes a gente acha que não tá dando efeito, né? Que não tá ficando bom, mas na verdade é dessa forma. Outra coisa, gente, que eu gosto muito e que eu tenho um certo cuidado até é pacientes de sorriso gengival, tá? Porque, assim, a gente acerta uma vez e aí às vezes o paciente ele volta e ele quer daquele mesmo jeito, ele quer daquela mesma forma. E no começo acontecia muito comigo, assim, a paciente vinha e falava, Ana, achei que da outra vez ficou mais arqueadinha a sobrancelha. Só que aí a gente precisa, olha só o que eu vou falar e prestem muita atenção nisso. A gente precisa ter muito senso de pacientes que voltam com muita frequência a fazer toxina. Algumas vezes você quer repetir. Eu usei 41 unidades, vou usar as mesmas 41 unidades. Só que o que acontece? Às vezes, gente, essa paciente ela já tá com a musculatura mais relaxada, aquela musculatura não voltou com a dinâmica dela totalmente, e você vai e você aplica a mesma quantidade, a mesma coisa. E aí, quando ela vai, aqui pesa mais, aqui trava mais, aqui a toxina, ela tem uma... Vai durar mais? Vai durar mais do que se você aplicasse menos. Só que, se ela tem essa necessidade estética pro resultado, precisa tomar esse cuidado. Então, avaliem, olhem a foto do paciente de 1 ano atrás e veja como é que tá as rugas agora. Porque é aquele momento que você tem que falar, vou colocar menos, vou planejar diferente, vou replanejar o caso dela. Chegou a hora de replanejar. E essa minha ficha só caiu, quando uma paciente que já tinha feito o Botox umas 3 vezes comigo falou, nas outras vezes eu gostei mais. Aí eu peguei uma foto dela de 1 ano atrás, e eu peguei uma foto dela de agora, e aí eu falei assim, eu errei nesse planejamento. Ela gostava mais arqueadinha, eu coloquei mais toxina do que deveria e acabou não arqueando, tá? Viu? Deixa eu falar uma coisa. O Fernando que tá aqui, não sei se você tá aqui ainda, Fernando. Não sei se ele já saiu, não consigo ver quem tá assistindo, mas o Fernando foi o que ganhou o curso presencial. O Fernando é master. E foi ele que foi o sorteado, número 12 da lista, que comprou até a meia-noite o curso. Se o Fernando tiver aí, pode dar um alô. Senão, a gente mandou e-mail pra ele, mas esperamos você aqui, Fernando. Em União da Vitória, fazendo curso presencial. Gente, nós falando um pouquinho do Master, tá bem legal. A gente já tá quase finalizando o módulo 1, módulo de planejamento. Agora a gente vai começar toda a parte de técnica, a gente vai começar toda a parte de toxina botulínica, vamos conversar do mecanismo de ação, tá bem show, certo? Quando tivermos previsão da nova turma do Master, pode ter certeza que a gente vai comunicar a vocês, porque vai agregar muito, certo? A Nani falou, ele falou que ia ganhar na Masterclass e ganhou! O Gabriel tá de prova. Eu abri, coloquei os nomes ali, não sorteei antes, não sorteei depois, foi o número que eu sorteei, eu
falei, vai ser esse. E foi o Fernando. Certo, gente? Então, vamos continuar com o conteúdo aqui. Quando a gente vai fazendo pacientes de sorriso gengival, como eu tava falando, o paciente ele sempre quer que tenha o mesmo resultado. Eu acabei falando da testa, mas para sorriso gengival é assim também, tá? Então, por exemplo, fez o paciente de sorriso gengival, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Na outra vez, ele quer o mesmo resultado. Isso vocês precisam tomar muito cuidado, porque ele vai querer o mesmo resultado, ele vai querer da mesma forma. Então, vocês cuidem como que tá essa musculatura. Se essa musculatura voltou totalmente, cuidem com o ponto que vocês aplicaram, cuidem com a quantidade que vocês aplicaram e a marca, tá? Eu não sugiro que mude muito a marca. Então, por exemplo, tá num Botulim e vai passar para um Dispor. Eu teria um pouquinho de cuidado, tá? Eu teria um pouquinho de cuidado nesse primeiro momento, para que o paciente, talvez ele não estranhe, tá? Então, se ele é um paciente que ele gosta daquele resultado, tentem seguir sempre da mesma forma, para que esse paciente, ele não volte e fale, ai, da outra vez ficou melhor, ai, da outra vez ficou assim, tá? Por isso que eu falo, a nossa cabeça esquece. Anotem no prontuário, anotem na ficha do paciente, para vocês saberem, ok? Quando vocês fazem retorno, eu até tava conversando sobre isso hoje. Eu gosto de escrever tudo que eu faço no retorno com marca-texto. Então, eu rabisco com marca-texto lá na ficha. Porque aí eu já sei como eu tô fazendo. Eu já sei como que... E aí, gente, nesse momento... Por quê? Nesse momento eu sei que eu tenho uma quantidade máxima para aplicar. Eu posso aumentar a minha dose na próxima vez que esse paciente vier. Tá? Então, assim, aí o paciente voltou com muita ruga na testa, mas eu usei só 3 pontinhos de 2, usei só 4 pontinhos de 2. Então, o que aconteceu? Você errou na quantidade. Você tem uma margem para aplicar na primeira sessão, não precisar fazer retoque. Então, você sabe que você pode aumentar. Ah, mas ele voltou com muita ruga. Quantos pontos você usou? 4 de 2 aqui. Para esse paciente, você percebeu que foi pouco, porque ele não conseguiu a paralisação, o relaxamento muscular. Então, vamos lá. Então, a gente vai aumentar. Onde que tem mais rugas? A gente vai fazer, certo? Pacientes padrão total, que voltam com a ruguinha aqui, são os pacientes que mais você vai ter retorno. Então, eu costumo falar que são os pacientes que eu sei que sempre voltam e que realmente eu já estou preparada porque vai ter esse retorno. Mas quanto mais vocês diminuírem esse índice, é melhor. Porque nós com essa técnica legal, entregando essa técnica no primeiro resultado, a gente já tá acabando com essa filosofia do retoque. Eu não gosto dessa filosofia do retoque. Nós não fazemos retoque, nosso trabalho é bom de primeira, entendeu? Nosso trabalho é bom de primeira, a gente vai fazer ajustes mínimos. A gente faz ajustes mínimos. Então, o retoque está acabado. O retoque está acabado. Se você está aqui assistindo essa live hoje, se você acompanha o nosso trabalho, se você é master, você não faz retoque em paciente. Você ajusta se necessário, certo? Fiquem com essa filosofia que é a melhor coisa. Isso sempre ficou na minha cabeça. Já faz 2 anos que eu escuto o paciente falar, ai, Ana, e o retoque? Não façamos retoque. Às vezes o paciente deve até falar, nossa, mas essa minha sobrancelha fica torta. Se ficar torta, a gente vai ajustar. Se ficar, a gente ajusta. Se ficar um pontinho, nós ajustamos. Mas o retorno acontece de 15 a 21 dias. Eu faço retorno de lábio também. Faço retorno de lábio. O lábio pode ficar simétrico. Eu posso ter um pontinho para ajustar. Eu faço retorno de bioestimulador para ver. Faço retorno de preenchimento. Então, não existe essa coisa, tá? Do retoque, não tem essa filosofia. É por isso que eu falo que a técnica é tão importante. Por isso que eu falo que não é só a marca, tá? Deixa eu falar. Eu acho que mais ou menos mais 5 fotos do feed ali, do último do feed que tem aí no Instagram. Todos esses pacientes nós estamos usando Botulim, tá? Nós estamos usando Botulim. E o que eu vou contar pra vocês, vou compartilhar com vocês de todos os pacientes. Nossa, Ana, adorei. Com 3 dias eu já tava vendo efeito. Nossa, meu brabo já tava travando. Pouquíssimos ajustes a gente está fazendo. E aí, se você entrar ali no mercado, a gente entrar naquela discussão da marca, né? Todo mundo vai falar, não gosto do Botulim, não quero Dispor. Gente, a
questão da durabilidade, a gente não tem reclamação com pacientes de nenhuma marca, tá? São poucas vezes que a gente teve, nossa, acabou não durando, foi poucas vezes que a gente sentiu essa reclamação. Mas eu sempre falo que a técnica, a excelência, ela não tá só atrelada à marca. Se essa marca ela tá disponível no mercado, sim, ela é boa. A gente precisa saber usar. E você vai ter marcas que você vai se conectar mais, vai ter marcas que você vai gostar mais de trabalhar do que outras. E ok, isso é perfeito. Mas você precisa entender que aplicando da forma correta, fazendo da forma correta, cada vez mais você vai diminuir os seus ajustes e você vai ter bons resultados, independente da marca, independente do que você trabalhe no momento, certo? Não vamos entrar em questão de qualidade, em questão disso, mas eu tenho certeza que todos os pacientes que às vezes podem ter reclamado de durabilidade, a grande maioria talvez está mais relacionado à reconstituição e armazenamento do que só a marca, tá? É por isso que eu falo, eu nunca culpo só a marca, eu sempre quero olhar o que aconteceu ali por trás. Tem gente, esses dias eu vi um vídeo, acho que foi um Reels, deles brincando lá com o Botox. Gente, tava chacoalhando aquele Botox. O Botox, ele também precisa ser carregado, cuidado, não, né? Toda essa parte de cuidado também influencia na durabilidade da toxina botulínica. E principalmente na questão do, ficou bom já de primeira ou não. Às vezes você tá... Olha, isso nem tava planejado pra eu falar na live agora, mas às vezes você tá usando uma toxina que tá guardada há 15 dias. Essa toxina, ela já perdeu um pouquinho do efeito. Mas ela funcionou uma outra vez. Sim, eu não tô falando que ela não vai funcionar. Só que esse fármaco, ele tá com seu efeito de ação diminuído. Ele não é o mesmo efeito de ação de que quando você reconstituiu há um dia atrás. E aí pode ser que você usou essa toxina de 15, 20 dias e aí teve que fazer muito retorno. Mas eu fiz a técnica que a Ana falou. Só que aí, às vezes, o problema está nessa toxina, nesse efeito de ação da toxina. Então, priorizem, gente. Toxina botulínica que vocês vão usar de primeira, usem a toxina reconstituída até no máximo 3 dias, tá? Aí, pro retorno, vocês podem estar utilizando essa, porque são pequenos ajustes, né? São pequenas coisinhas que a gente faz. E priorizem também essa questão de anotar no prontuário. Fez mesmo Botox lá no retorno, vai fazer já na primeira consulta para cada vez você evitar. Sabe uma coisa que as pacientes falam? Eu gosto porque eu não tenho que levar a picadinha de novo. Então é uma coisa que às vezes as pacientes já vão acostumando. Só que assim, não se frustrem se vocês precisarem fazer algum retorno. Porque a Ana falou, fez a live como acabar com o retoque. Não, gente, tá tudo bem. Às vezes pode acontecer. Mas quanto menos a gente fizer, quanto mais eficácia a gente der de primeira mão, a gente vai acabar com essa filosofia do retoque, a gente vai acabar com isso do paciente. Eu tinha muita insegurança de atender paciente de fora. Assim, muita insegurança mesmo. Porque eu pensava assim, Deus, vai vir a paciente é de fora, eu vou fazer essa toxina nela. E se a sobrancelha dela ficar torta? O que eu vou fazer? Vou pegar o carro e não vou deixar essa sobrancelha torta. Eu não vou deixar. E graças a Deus nunca aconteceu, tá? Graças a Deus a gente nunca sofreu com isso, assim. Mas eu tinha essa insegurança, tá? Eu tinha esse medo, eu ficava pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu faço? Hoje eu atendo paciente de fora e a gente trabalha com essa parte desse mínimo retoque, né? Se precisar de um mínimo retoque. Mas agora eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? O que às vezes é ruim da gente tratar sem retorno é o homem. O homem eu gosto sempre que volte. Porque se arquear mais a sobrancelha deles, eles ficam brabos. Então, ou eu já faço um pontinho mais baixo, assim, pra realmente nem levantar tanto, sabe? Eu já sei que não vai precisar de retorno. Mas o homem é um pouquinho mais complicado. Da mulher a gente consegue já ver, né? Porque a mulher geralmente faz design, então é mais fácil. O homem é um pouquinho mais complicado. Mas anotem no prontuário que não vai ter erro, certo? Gente, ficou alguma dúvida? Vocês querem compartilhar alguma coisa comigo?
Tudo certo? Tudo bem certo? Sabe quando faz a toxina botulínica e aí o paciente volta no retorno, né? E você já fica... Vocês nunca tiveram aquela sensação assim, ai meu Deus, será que tá tudo certo? Eu sempre penso, se o paciente não mandou mensagem assim, né, no pós, tá tudo certo. Mas no começo eu tinha muito medo, assim, eu tinha muita insegurança. Eu ficava, ai, tomara que esteja tudo bem. Ai, tomara que fique tudo certo. E eu sempre ficava ansiosa. Agora eu já sou mais tranquila, assim, mas eu sinto que quem tá começando, às vezes tem esse medo, né, ai, meu Deus, será que ficou tudo bem? Obrigada, Carol. Muito bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que cada vez mais vocês tenham eficiência na parte da aplicação de vocês, que cada vez mais vocês diminuam esse índice de fazer esses retornos, né? Que cada vez mais os pacientes, eu gosto de falar assim, que eu gosto que o paciente volte com 15 dias para eu já ter foto pro feed. Eu já fico brava quando não tenho foto pro feed, porque é realmente isso, é você chamar o paciente para fotografar. E se ficou com uma sobrancelha um pouquinho mais alta, às vezes já tem essa musculatura mais forte, né? É algum pequeno detalhe, mas não é aquela super correção, né? Não é aquela sobrecorreção. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo e que a gente vai melhorando, né? Conforme a nossa experiência e também conforme essas dicas que eu vou dando pra vocês, essas dicas que vocês vão pegando, porque isso é importante. No começo, né, nas minhas primeiras vezes, quando eu fazia toxina botulínica, eu não tinha essa experiência com retorno, porque vocês concordam comigo que a gente faz o curso e vai pra casa? A gente não sabe como que fica, né? A gente faz, mas assim, a gente não tem esse acompanhamento. E aí eu tinha essa insegurança mais do retorno do que da aplicação em si. Eu tinha mais insegurança de acontecer alguma coisa e eu sempre falava, eu preciso estudar tudo, para que se acontecer alguma coisa que esteja fora do meu controle, eu saiba fazer, eu saiba aplicar. Porque aí a gente tem muita ansiedade quando tá começando, né? Isso não é bom, mas quando a gente tem conhecimento, eu sempre falo, quando a gente tem conhecimento de causa, não tem problema, não tem ansiedade. Então, geralmente esse medo que a gente tem é porque talvez a gente não vai saber responder, vai saber fazer, não vai saber tratar, né? E isso é importante, que vocês vão pegando essas dicas, vão pegando essas coisinhas pequenas e que cada vez vai acabando mais o medo, vai acabando mais essa sensação de, eu fiz, mas não tive tanto resultado, certo? Então, façam isso, comecem a aplicar e que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa forma de trabalhar. Pra mim é muito bom, gente, assim, pra mim é maravilhoso, isso me trouxe uma sensação de, assim, alívio, tá? Porque eu sei que vai ficar bom, eu garanto que vai ficar bom, e se ficar alguma coisinha que o paciente não goste, são pequenas coisinhas que a gente ajusta. Levantou demais a sobrancelha, não tem problema. Geralmente, pacientes de primeira mão, primeira vez que vem comigo, ou primeira vez que está fazendo, eu não aplico o ponto mais no meio aqui, não aplico esse ponto externo no meio, tá? Eu faço ele mais alto e deixo que arqueie, porque eu sempre falo pro paciente, se subir a sobrancelha e você não gostar, no retorno eu consigo abaixar. Agora, se eu não subir no retorno, depois o músculo fica muito forte e eu não consigo levantar. Então, melhor que suba e depois abaixe, do que abaixe e depois queira subir. Sempre falo isso pro paciente, eles entendem, e se acontece, aí a gente faz um pequeno detalhezinho ali e fica super bom. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Se ficou, podem me mandar aqui. Vou fazer toxina em mim agora no Master. Vou filmar pra vocês verem. Não vejo a hora. Eu fico fazendo expressão, eu falo, meu Deus, eu faço expressão para paciente, eu faço expressão para vídeo. Daqui a pouco eu vou estar com a testa toda marcada. Vou fazer a toxina da testa, olhos, vou fazer Vani, que eu nunca fiz. E vou fazer sorriso triste e celulite no queixo. Vou fazer essas também.
Aí depois o pessoal do Master vai assistir os pontinhos que a gente vai fazer em mim. Acho que eu vou fazer, não é semana que vem que tá programado, acho que é daqui 2 semanas. Estou ansiosa. É legal, né? Eu gosto de fazer os procedimentos em mim para saber como que a gente vai falar para os pacientes, né? Eu sempre gosto de falar a sensação para o paciente. Isso é legal. Certo, gente? Não sei se vocês querem alguma dúvida. O pessoal já comentou ali. Se vocês querem compartilhar alguma coisa pra gente conversar. Se não, nos vemos na semana que vem, na próxima live de quinta-feira. O que vocês gostariam de que eu trouxesse, abordasse nas lives? Sobre esse ponto para abaixar um pouco a sobrancelha. Se ser diferença, você aplica somente 1 ml só do lado que ficou com diferença? Isso, Tatiane, vamos supor que essa sobrancelha tenha subido mais, tá? Então, essa sobrancelha aqui, ela tá subindo mais que essa, certo? Essa daqui tá boa e essa daqui tá subindo bem. O que eu vou fazer? Eu vou marcar a linha da pupila do paciente, né? E aqui eu vou aplicar bem onde tá meu dedo, ó. Pra ela dar uma abaixadinha, certo? Pra ela se igualar. Então, eu aplico um ponto aqui. Geralmente, 1 ou 2 unidades, tá? Depende do quanto subiu. Se subiu muito, daí vai ter que aplicar 2. Se tem ruga ainda, principalmente, daí tem que aplicar 2, tá? Agora, se subiu um pouquinho, às vezes dá pra aplicar só 1 unidade. Mas, geralmente, é nessa área externa, 1 unidade ou 2 unidades. Tá bem? Só do lado que ficou a diferença. Eu acho que esse é o maior medo, né, dos profissionais, assim, ai, quero que o meu paciente saia assim, né? Mas é bem tranquilo. Não, se isso acontecer, é bem comum também que aconteça isso, e principalmente nas primeiras vezes, tá? Pode acontecer sim. Não se frustre, não foi um erro. Você também não ia super carregar na primeira sessão. Às vezes a musculatura responde. Então, daí na próxima consulta você sabe que esse lado subiu mais. Aí você aplica um pouquinho mais desse lado, tá? Então, por exemplo, se você vai aplicar o ponto mais alto, aí você abaixa um pouco o pontinho. E se aqui você tá aplicando 2, aí você pode aplicar 1 unidade alta e 2 unidades baixas, tá bom? Pra ele realmente igualar essa. Porque se ela subiu e ficou a ruga, significa que essa musculatura ou ela é a mais forte, ou se você tem a foto, você vai observar se você não fez assimetria de pontos. Certo, Tati? Pra realmente você ver aonde que você vai agir na tua próxima consulta com o paciente, tá? Então, por isso que eu falo, façam as fotinhos dos pontos, porque vale a pena vocês fazerem. Beleza? E aí, eu queria a ajuda de vocês agora. Queria ajuda que vocês me falem o que vocês gostariam de ver nas próximas lives. Quais assuntos vocês gostariam que eu abordasse na próxima live, que eu trouxesse para vocês. Não precisa se prender só à toxina botulínica, mas é porque é um assunto que eu amo falar e que eu estudo bastante. Então, toxina botulínica é uma coisa que eu gosto muito de conversar. Eu tô estudando agora, não estou 100% preparada para falar sobre, mas eu tô estudando vários artigos agora que tá toxina botulínica, falando dessa parte da depressão, né? Estou estudando bastante coisas e em breve, assim, eu quero vir conversar com vocês sobre isso. No retorno, se o paciente ainda ficou com rugas, coloco mais unidades do que na primeira aplicação? Então, se esse paciente ficou com ruga no frontal todo, aí é aquilo que eu falei, você precisa avaliar e ver se talvez você não aplicou muito na derme, em vez de entrar uma injeção intramuscular. Mas se ele ficou com rugas aqui, você repete a mesma quantidade de unidades. Então, fez 2, faz 2 unidades também, porque significa que o músculo para ele não pesar, tá? Por exemplo, no retorno, o paciente voltou com as ruguinhas aqui na região dos olhos,
eu repito, eu faço a mesma repetição, 3 unidades e 2 unidades, ou 2 e 2, tá? Eu uso a mesma dosagem se o paciente voltou com rugas. Agora, se ele voltou com pequenas ruguinhas, daí não. Daí, às vezes, eu faço só 2 unidades, faço menos. Mas se ele voltou com bastante, assim, quase nem parece que fez, aí eu faço essa mesma repetição, certo? Aconteceu já comigo, uma vez uma senhorinha, ela voltou com bastante ruga aqui no frontal, menos do que ela tinha, mas ela voltou assim com umas ruguinhas, sabe? Ela tinha muita flacidez, e aí eu já sabia que ia acontecer, mas aí eu repeti, eu fiz 2, eu acho que deu mais ou menos umas 10 unidades no frontal novamente, mas eu sabia que ia acontecer, aí ela voltou depois de 30 dias, estava perfeito. Mas repete, tá? Eu não gosto de colocar mais, porque às vezes, assim, se você não atingiu a musculatura, se você às vezes não pegou, por exemplo, no frontal, e aí você coloca 3 unidades em cada ponto, o risco de travar demais, de ficar congelado e de pesar aqui, ó, aí é grande, sabe? Então, ou aplica bem superior e coloca mais quantidade, ou troca a marca nas próximas vezes. Aí pra você ver, pra você avaliar. Às vezes, por exemplo, o paciente masculino que voltou com ruga e ele é um padrão total, tem muita ruga, aí você usou Botox. Aí vai e tenta pro Dysport. Tá? O Dysport, não sei que várias formas de falar, tenta pro Dysport daí. Tá? Porque às vezes pode ser isso também. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã. Eu quero que vocês me deem dicas para a live da quinta-feira que vem. Todos os temas que vocês querem que eu aborde, eu vou estar printando tudo e eu espero vocês interagindo na caixinha para realmente me ajudar com esses temas, porque eu quero conversar com vocês assuntos que ajudem vocês no dia a dia clínico e que agreguem para vocês. Então, amanhã, lá na caixinha de perguntas, eu espero todo mundo respondendo, tá? Para me ajudar com os temas da semana que vem, da quinta-feira. Fechou? Gente, muito obrigada pela essa live de hoje, foi muito legal. Se ficou com alguma dúvida, pode me mandar no direct, pode conversar comigo que eu vou estar à disposição pra gente trocar mais experiências e mais conhecimentos, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e eu espero vocês amanhã na minha caixinha de perguntas e na quinta-feira que vem a gente vai estar com outra live e um tema bem bacana escolhido por vocês. Fechou? Um beijo, muito obrigada.